Olá, minhas delícias, e bora fazer nossas casinhas para nossa vila de Natal. Primeiro eu peguei essa madeira que é uma tábua bem pequena, bem usada, bem vivida, cheia de marcas, para começar a fazer essas casinhas. Então eu fui, marquei, infelizmente, como vocês sabem, perdi alguns pedaços dos vídeos. Eu risquei, fiz um molde, risquei as casinhas dos formatos que eu queria e que eu sabia que eu conseguiria cortar com a minha tico-tico, ou se a minha tico-tico não fosse possível, com aquela serra manual, que, se eu não me engano, é aquela serra de arco que eu tenho aqui em casa, e ó, assim foi o resultado. Então, fui lá, cortei, bora. Usei essa esmerilhadeira para dar... Eu gosto de lixar com a esmerilhadeira para dar algumas nuances, assim, que não vai ficar perfeito. Você vai colocar ela mais inclinada e vai dar um desbaixo, assim, cheio de alto relevo. Eu acho que isso traz personalidade. Então, fiz isso, cortei todas e lixei todas. E depois que lixei, eu tive as casinhas. E eu peguei essas aí, que são retalhos de madeira, que vocês estão vendo, e usei elas também para fazer as minhas casinhas. Mas eu também as lixei para ter esse resultado que vocês estão vendo agora. Então, essa primeira casinha, que eu tô deixando aí para vocês verem, eu coloquei as madeiras que eu imaginava, as cores, estou explicando para vocês. Mais ou menos o formato separando, mostrando os materiais que eu usar. De novo, o que eu tenho em casa, algumas coisas que eu comprei e muita criatividade. Então, infelizmente, perdi esse pedaço, mas a primeira coisa que eu fiz foi pintar a casinha. E eu tinha, né, aquelas cores em mente, branco, bege e o rosa, né? E também depois me veio a ideia de usar os papéis aí com estampas. Então, o que eu fiz? Esse pedaço de madeira, ele estava muito aleatório, muito esquisito, mas ele tinha possibilidades. Eu peguei que ele era MDF, ele não é bem madeira. Então, foi aqueles retalhinhos que a gente vai fazendo de DIY e fica em casa. E aí, eu queria uma casa rosa. Só que meu rosa era muito rosa e, particularmente, eu não me identifico com rosa muito forte. Então, eu fiz uma mistura de cores. Não sei falar a medida, fui fazendo no olhômetro até chegar num tom mais rosinha, mais bebê possível, que fosse me agradar. Esse que eu cheguei ficou legal, mas se eu tivesse clareado um pouquinho mais, teria ficado exatamente na medida que eu esperava, assim. Porque eu não quero, né? O objetivo não era uma decoração infantil, era uma decoração delicada, rosa, mas que não fosse nada infantil, sabe? Mas que tivesse personalidade e estilo. Pintei a casinha toda, uma mão, duas demãos e deixei secando ali. E agora que já tá pronta a nossa madeira, a gente vai fazer a montagem. E eu preferi fazer parafusando, eu preferi fazer dessa forma para ficar mais firme, não só para ficar ali, se a minha cachorrinha mexer, se acontecesse alguma coisa, ou a gente mesmo deixasse cair, enfim, por N motivos, para ficar mais firme mesmo, mas principalmente para guardar, se o ano que vem ou em outro Natal eu quiser usá-las, tá ok, ela tá firme, armazenando da forma correta, eu teria. De novo, como no antigo vídeo, eu peguei um pedaço da árvore de Natal antiga e usei ao meu favor como meu pinheiro natalino aí na frentinha da minha casa, pra minha casa ficar assim arrasando na passarela. Então, eu fiz um furo para que ficasse mais fixo, mas eu também usei a cola quente ao meu favor, novamente, para ficar firme, e isso também auxilia no acabamento, né? O acabamento fica mais bem feito. Mesmo sendo algo artesanal, que você vai olhar e é perceptível que é artesanal. E o que eu fiz? Eu peguei meio pérolas, e fui colando no meu pinheiro para dar aquela impressão que caiu a neve ali, sabe? Então, depois de colar ali as pérolas e tal, é a hora de vamos fazer as portas e as janelas da nossa casa. Gente, como foi a primeira casa, eu quebrei a cabeça para chegar ao resultado que eu queria. E eu decidi deixar essa imagem aí do processo de criação para vocês verem. E tudo bem, tá no videozinho, tá numa velocidade mais rápida, para vocês verem o quão trabalhoso é fazer, mas depois é extremamente gratificante. O que eu fiz? Peguei os palitos de picolé, cortei eles na mesma medida para eu fazer ali minha janelinha, e depois, com o auxílio dessa lixa bem usada, eu usei para lixar as pontinhas do palito de picolé para a gente ter uma melhor qualidade de acabamento. E aí, no final das contas, o que eu decidi fazer? Uma floreira na minha casinha. Não foi uma janela que eu fiz com esse palito de picolé, e sim uma floreira. Bom, aí começa a novela dessa casa. Eu peguei, fiz aí a mão livre mesmo e passei uma caneta permanente para fazer, mas não, gente, eu não gostei, eu detestei, ficou muito feio.
E eu peguei um pedacinho de madeira, um pedaço que, inclusive, desses que eu cortei e usei como porta. Mas essa janela não tava me descendo, eu não me agradei. Então, eu peguei os papéis que eu tinha aqui e fui cortando, até eu chegar ao resultado. Claro que eu não mostrei no vídeo, esse aí já eu mostrando pra vocês que eu peguei um tampão de varal de cortina e usei ele pra fazer meu molde arredondado, porque eu não conseguiria fazer à mão livre. Eu tenho muita dificuldade por causa da minha dificuldade, eu tremo muito, né? Então, eu não conseguiria fazer. Falei, gente, mas tem que dar um jeito. E foi aí que a gente chegou a esse resultado. Eu arranquei as florzinhas, tá, gente? Porque nesse processo deu tão ruim, que eu pensei em desistir de fazer essas casinhas. Eu cheguei a pensar, meu Deus, isso não é pra mim, não dá certo. Mas não pensa isso. Não deixa as dificuldades te impedirem. E eu fui lá, com estilete e régua, cortei tiras bem fininhas de folha de ofício e fiz o contorno pra parecer que era um vidro ali da minha janela. Ficou excelente? Ficou muito bom? Não, mas era o que eu conseguia fazer e eu fiquei satisfeita porque tem hora que você tem que entender que não é sobre perfeição, é sobre o melhor que você pode fazer e dá pra ser feliz com isso. E pronto. Aí eu coloquei essas flores, nessas sempre vivas aí, fiz outra janelinha quadrada e voilà, temos uma casinha. Então, para continuar na pegada ali do pinheiro, eu decidi colocar madeirinhas como se fossem para fogueira. Então, peguei essas madeiras que a gente vem para montagem de móveis, sabe? Para encaixar uma peça na outra. Então, colei, fiz ali minhas madeirinhas, coloquei a cerquinha com palito de picolé e essas flores para tampar a frente da casa e a meia pérola para funcionar como maçaneta. E agora, vamos continuar a montagem da nossa vila. Então, eu peguei uma caixa de MDF, usei a tampa dela como base, as casinhas que eu cortei, fiz delas da maior para menor, como umas casinhas geminadas, fiz a casa que eu chamei jardim, assim, a casa toda florida. Mas bora lá, vamos começar por uma ideia que veio na minha cabeça, porque eu queria o quê? Eu queria guirlanda nas minhas casinhas, já que aqui em casa eu não consegui colocar ainda esse ano, eu falei, mas as minhas casinhas não faltará guirlanda. Então, eu peguei esse arame, que é simples, fácil e barato, tá? Você encontra em praticamente qualquer loja de artesanato. Vim colocando essas bolinhas bem pequenininhas dentro, fiz esses ganchinhos nas pontas para funcionar como um elo, assim, para fixar e a gente fechar. E também, além de fechar, continuar com aquele formato redondo bem certinho. Eu queria colocar algo para pendurar ali na minha guirlanda, mas não funcionou muito bem, sabe? Não deu muito certo. Então, só na outra maior que eu coloquei tipo uma conchinha. Agora, eu vim pegando essa casa e vim fazendo a fachada dela. Então, para fachada, eu peguei esse papel, fui cortando ele com estilete extremamente amolado, vim fazendo o corte com bastante atenção. Eu fui virando essa parte tanto não, né? Só da caixa mesmo, aquela parte que seria a parte mais fundinha da caixa. Feito isso, eu vim com uma cola extra forte e eu usei um pedaço de tecido para passar essa cola, porque o pincel não funcionou bem e eu queria colocar bastante cola para ter certeza que essa fixação iria funcionar muito bem. E após fazer isso na parte da frente, fiz nas laterais. E uma coisa que eu quero explicar para vocês é em relação à parte de cima, o acabamento da parte de cima. Tô aí passando a cola e tentei fazer dessa forma dobradinha, como se fosse um embrulho de presente. Porém, na frente não ficou bom, eu não gostei do resultado, por isso eu optei por fazer bem retinho e nas laterais fazer essa colagem com formato de 45 graus, assim vocês estão vendo aí agora, e usei a cola quente para fixar essas laterais, porque a cola branca ela ia demorar muito para secar, eu não tinha muito tempo para gravar, então foi desse jeito mesmo. Para fazer essa parte da frente da casa, como se fosse o quintal da casa, eu usei essa tinta na cor areia, para que desse ali um acabamento todo especial, porque o feltro verde iria dar um contraste bacana, mas não era o que eu tava muito querendo. Eu queria algo numa pegada, mas como essa que eu fiz mesmo. Ali foi eu organizando a câmera, me perdoa, gente, mas tudo bem. Para vocês verem que não é nada perfeito, que não tem como ficar perfeito. Então, agora eu fui pra montagem da porta e da janela. Então, eu peguei palitos de picolé, olha para vocês verem como é que funcionam as montagens aí. E aí eu vi que um palito inteiro não iria o palito inteiro não iria funcionar para o que eu estava imaginando. Então, se cortasse ele ia funcionar melhor. E eu usei essas partes mais arredondadas dos meus palitos de picolé para fazer tanto a porta quanto a janela, para a gente conseguir volumetria, igual esse pessoal da arquitetura gosta. E depois também esse palito de picolé já cortado e colado mais em cima ali dos próprios palitos que formavam a janela. E eu queria uma chaminé, então eu peguei os palitos inteiros, coloquei ali
essas folhagens de pinheiro, eu coloquei na frente para fazer como se fosse uma árvore maior. Por isso também que eu coloquei esses 2 palitos inteiros, pra gente ter ali uma continuidade, ter algo mais longilíneo, mas porém iria quebrar essa sensação com as folhagens. E peguei essas cortiças roliças, peguei essas cortiças em formato roliço para ser as madeirinhas. Essas flores sempre vivas, coloquei ali para fazer, junto com a folhagem, trazer uma vida, trazer algo especial para essa casinha que vocês vão ver logo mais à frente. E para as casinhas geminadas, eu comecei pintando elas aí no tom de areia, toda empolgada, feliz e satisfeita, achando que ia arrasar. Porém, na hora que eu fiz a impressão, eu fiz ela no branco, então não funcionou muito. E deixei ela secando e parti para a montagem dessa casa que vocês estão vendo agora. Então, usei cola extra forte, passei com bastante generosidade ela aí na frente da casinha. E depois fui passando a mão com força, mas jeito ao mesmo tempo, se é que eu posso dizer assim. E vim depois com estilete cortando essas laterais para a gente conseguir que essa palavra, com esse recadinho ficasse apenas na parte da frente da casa de uma forma melhor. Porém, quando eu me dei conta, gente, eu imprimi de um tamanho errado e ficou essa tira branca, sabe? Então, eu vim com a mesma tinta ali, com a areia, vim passando na lateral e puxando para dentro do desenho, passando assim pincelado, e funcionou e resolveu. Agora voltando lá para as casinhas geminadas, quando eu coloquei a palavra salvação, gente, deu muita diferença de cor, ia ficar um resultado que eu não queria. Lá vai o cão arrependido e pinta a casinha de branco. Pronto, pintamos, aguardamos secar pra gente ver ali como iria ficar. Então, eu vim novamente com a cola extra forte passando na casinha e também ali atrás do papel. Colei nas 3 casinhas, então, salvação. Também com esses papéis quadriculados ali, tem um de geometria, que ele é geométrico em pied de poule, e os outros são xadrez, tá? Aí eu peguei esses trigos, fui colocando na lateral, fui vendo como ficava, e ajustei a câmera e esqueci de cortar, deu problema na gravação, mas eu perdi muitas partes, então eu deixei assim mesmo, gente, com a melhor edição, mas é só para vocês entenderem como funcionou por aqui. Eu optei, então, por colocar os trigos apenas nas extremidades das casinhas, e para dar aquela coisinha que eu queria, eu inclinei eles mais assim. Como que eu fiz para inclinar? Gente, eu simplesmente colei eles no telhado e dei uma ajustadinha. Faltou o quê? Faltou uma chaminé, né? Não é inverno, essa vila é uma vila assim invernal. Então eu peguei o quê? Eu peguei um parafuso bem velho e coloquei ali. Tivemos a chaminé. Agora é a hora da casa florida, a casa jardim, a casa viva, a casa verde. E eu vim pegando tudo que eu tinha de folhagem, gente, e fui deixando ali à minha disposição. E fui colocando, fui colando, vendo que ia ficar melhor. E coloquei flores também, né, gente? Porque precisamos de uma vida, precisamos de uma alegria que as flores trazem. As flores trazem um aconchego, uma delicadeza, um romantismo, uma classe toda especial para decoração. Não sei se é isso, mas tudo bem, finge que é. E peguei a guirlanda, coloquei a guirlanda ali, deixei essa casa na madeira mesmo, tá? A casa eu não tive a intenção de pintá-la, era ficar assim mesmo. Peguei essas folhagens verdinhas que eu comprei na Shein, tá? Essas aí eu comprei na Shein para usar numa decoração lá na nossa loja e sobrou um pouco, eu usei aí. Então, eu vim pegando essas madeirinhas, né? O palito de picolé bem pequenininho e coloquei em volta. O que vocês acham que eu fiz? Para parecer que era um cachepô, gente, que era um charme todo especial ali na casinha. Porque a intenção não era ter algo exatamente como a natureza, era ter a natureza ali de uma forma orgânica. Peguei essas flores, colei na frente para falar que era um jardinzinho. E bora que bora. Nas laterais, novamente, eu optei por essa cerquinha charmosa, que eu particularmente amo, usei bastante nessas decorações. Coloquei os formatos arredondados e vim com uma outra compridinha na lateral. E a nossa última casinha, fiz a mesma coisa. Usei uma madeira de tom diferente e invernizei apenas a parte... Não, perdão, ela já era invernizada. Usei ela e a casinha eu não invernizei, deixei que eu amo, gente, essa madeira de pinos no cru. Peguei esses pedaços de cabo de vassoura, gente, isso é pedaço de cabo de vassoura, tá? E eu usei eles para fazer ali, novamente, a madeirinha. Peguei o trigo, colei atrás da casa, peguei micros pedaços que tinha aqui, esses que vocês estão vendo aí, é resto de decoração que tinha aqui em casa, de arranjinhos que eu fiz e que não deu certo. O outro foi que a minha cachorrinha comeu e sobrou só uns pedacinhos, fiapinhos. Guardei e falei, uma hora a gente usa. E estamos usando aí nessa decoração. E agora fiquem com a Vila de Natal.
E assim ficou a nossa vila com as casinhas que nós fizemos, a casa mais ali florida, né? Uma casa mais verde, a casinha que ficou mais quadrada, passando aí já o nosso, esqueci o nome agora, o presépio, as outras duas casinhas, a casinha rosa. Eu espero que você tenha se inspirado, espero que você tenha curtido esse processo e te inspirado para você fazer o seu também. Então, meus amores, por hoje é só tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Milhares de beijocas cereja.